Oi, pessoal! E aí, gostaram da nossa apresentação do livro? Hoje a gente vai entrar já num ponto mais teórico, tá bom? Então eu quero que vocês prestem muita atenção. Eu espero que a minha leitura ajude também, né? Porque a minha leitura ela não é tão boa. Eu consigo, quando eu leio um livro, eu preciso reler várias vezes para mim poder entender aquilo que eu tô lendo, porque eu reconheço que eu tenho um pouco, eu sou um pouquinho lerdo, assim, mentalmente. O meu pensamento, ele é um pouco lerdo. Então, quando eu tô lendo alguma coisa, eu leio e parece que dá, sei lá, um negócio na minha cabeça que eu me perco. Então, eu espero que a minha leitura ajude, entendeu? E assim, pessoal, lendo a primeira parte, eu fiquei admirado. É uma obra de arte mesmo. A psicologia, ela é uma obra de arte. Vygotsky, ele contribuiu muito para a psicologia. Eu só fiquei preocupado porque eu falei que Piaget e Vygotsky, eles tinham teorias diferentes, né? Mas eu queria deixar claro que por eles terem teorias diferentes, não quer dizer que um está certo e que o outro está errado. Ao contrário, durante o curso todo de psicologia, vocês vão ver diversas teorias diferentes. Durante todo curso de psicologia que vocês fizerem, vocês vão ver várias teorias diferentes e vocês vão ver que às vezes uma não combina com a outra, né? Por exemplo, muitas pessoas têm aquele pensamento, tem que ser tudo certinho, né? Por exemplo, um marceneiro, ele vai fazer uma mesa, as medidas têm que estar certa, não pode ficar torto, o acabamento não pode ficar torto, né? Por exemplo, o meu cunhado é engenheiro civil, quando ele vai fazer uma obra, o acabamento tem que ficar perfeito, é, não pode ter oscilação, né? Por exemplo, se for uma porta, ela tem que encaixar. Na psicologia, não é assim. Na psicologia, não é um material que vai se encaixar. Na psicologia, somos nós que temos que encaixar essas teorias para determinados públicos. Entendeu? Nós temos que encaixar essas teorias para determinados públicos, né? Então, hoje a gente vai continuar com o nosso livro, né? Agora, o nosso livro ele tem o título Vygotsky. Vamos iniciar? Então vamos lá. Não é exagero dizer que Vygotsky era um gênio. Ao longo de mais de 5 décadas trabalhando no campo da ciência, eu nunca encontrei alguém que sequer se aproximasse de sua clareza de mente, sua habilidade para expor a escritura essencial de problemas complexos, sua amplidão de conhecimento em muitos campos e sua capacidade para antever o desenvolvimento futuro de sua ciência. Nós nos encontramos no começo de 1924, no segundo Congresso Psiconculturologia de Leningrado. Essa reunião foi o mais importante fórum na época para os cientistas que trabalhavam na área geral da psicologia. Pessoal, aqui vocês perceberam que aqui o texto está narrando pelo eu, uma pessoa pessoal? Sabe por quê? Esse livro ele foi escrito por um dos parentes de Vygotsky, entendeu? Então provavelmente esse parente de Vygotsky ele estava nesse congresso, então por isso que ele usa o eu, né? Então vamos continuar aqui. Konlov, não sei como se fala, levou do Instituto de Psicologia vários de seus colegas mais jovens, entre os quais eu me incluía. Quando Vygotsky se levantou para apresentar sua comunicação, não tinha um texto escrito para ler, nem mesmo notas. Todavia falou fluentemente, parecendo nunca parar para buscar na memória a ideia seguinte. Ou seja, Vygotsky,
ele entendia do assunto. Ele falava fluentemente, expressava as ideias de forma clara, entendeu? Ele não precisava de um papelzinho para lembrar. Então, ele era um especialista. Entenderam? Parecendo nunca parar para buscar na memória a ideia seguinte. Mesmo se o conteúdo de sua exposição fosse corriqueiro, seu desempenho seria considerado notável pela persuasão de seu estilo, mas sua comunicação não foi, de forma alguma. Ou seja, a sua comunicação não foi de forma alguma vulgar. Ele expressou suas ideias com respeito, com toda a educação, de uma forma clara, e que não a palavra sumiu de novo da minha cabeça, e que não ofendesse ninguém. Essa era a palavra. Me perdi aqui. Mesmo se o conteúdo de sua exposição fosse corriqueiro, seu desempenho seria considerado notável pela persuasão de seu estilo, mas sua comunicação não foi de forma alguma. Em vez de escolher um tema de interesse secundário, como poderia convir a um jovem de 28 anos, né? Vygotsky nessa época tinha 28 anos, eu tenho 22, quase lá, hein? Me perdi de novo. Um jovem de 28 anos. Então, assim, ó, como poderia convir a um jovem de 28 anos pela primeira vez em um encontro de provectos colegas de profissão? Ou seja, que ele está falando que, assim, Vygotsky, ele poderia correr atrás dos próprios interesses, porque lá tinham psicólogos mesmo, né? Ele poderia dançar, digamos assim, né, como uma banda toca, mas não. Ele queria expressar suas ideias, ele não queria agradar os psicólogos, ele não queria usar os psicólogos como uma ponte para ele chegar digamos, na fama. Ele queria expressar suas ideias, é isso que o texto está falando. Então, Vygotsky escolheu o difícil tema de relação entre os reflexos condicionados e o comportamento consciente do homem. Ainda no ano anterior, Kornilov havia usado essa mesma tribuna para atacar as teorias introspectivas em psicologia. Seu ponto de vista havia prevalecido e seu objetivo voltado para o estudo das relações era a posição dominante em nosso instituto. Olha, pessoal, aqui parece que o próprio parente de Vygotsky está narrando, né? Ou seja, ele fala assim, seu objetivo, né, o objetivo de Kornilov era voltado para o estudo das relações e era a posição dominante em nosso instituto. Tanto Betterev como Pavlov, que vocês conhecem, Pavlov eu sei falar, hein? Pavlov eu conheço. Eram conhecidos por sua oposição à psicologia subjetiva. Para quem não sabe, subjetivo é tudo aquilo que vem de dentro, que não se vê, sentimentos, o que a gente pensa, tudo isso é subjetivo. Ou seja, Pavlov, Betterev e Pavlov, eles eram conhecidos por sua oposição à psicologia subjetiva, na qual a consciência era um conceito-chave. Todavia, Vygotsky defendeu a posição segundo a qual a consciência era um conceito que deveria permanecer no campo da psicologia. Ou seja, Vygotsky, ele queria que a subjetividade humana continuasse nos estudos da psicologia, diferente de Pavlov e Betterev, argumentando que deveria ser estudada por meios objetivos. E eu concordo com Vygotsky, que a subjetividade é muito importante para a gente poder entender o nosso pensamento. Embora não conseguisse convencer a todos da correção de seu ponto de vista, ficou claro que este homem, vindo de uma pequena cidade
provinciana da Rússia Ocidental, era uma força intelectual que deveria ser ouvida. Ficou decidido que Vygotsky deveria ser convidado para se juntar ao jovem grupo de assistentes do novo e reorganizado Instituto de Psicologia de Moscou, no outono daquele ano. Vygotsky chegou ao Instituto e nós iniciamos uma colaboração que continuou até a sua morte. Uma década mais tarde... Uma década mais tarde... entendi. Né? Então, Vygotsky ele chegou ao Instituto e eles iniciaram essa colaboração que continuou até a morte de Vygotsky, né? Que durou uma década, né? Que Vygotsky ele morreu muito jovem, ele morreu com 37 anos, infelizmente da tuberculose, que naquela época provavelmente não tinha cura, né? Como o coronavírus hoje em dia a gente ainda não tem, né? Um remédio para curar. Então, me perdi de novo. Antes de seu aparecimento em Leningrado, Vygotsky havia ensinado na escola de formação de professores em Gomei, uma cidade provinciana próxima a Minsk. Por sua formação, era crítico literário, ou seja, ele era um crítico literário. Mas aí vocês se perguntam, o que literatura tem a ver com psicologia? Tem muito a ver, tem muito a ver. Literatura ela tem muito a ver com a psicologia, porque é através da literatura que a gente pode conhecer os pensamentos, as ideias das pessoas que viviam naquela época, tipo romantismo, quinhentismo. Então é através da literatura. Eu já falei para vocês, né? Já falei que através que a gente conhece o pensamento de uma pessoa, através da escrita, desenhos, a forma como a pessoa se expressa. Então, a literatura ela tem muito a ver sim com a psicologia. E Vygotsky ele era crítico literário, né? Ou seja, pela formação dele, né, psicólogo, ele era crítico literário. E sua dissertação sobre Hamlet, de Shakespeare, é ainda hoje considerado um clássico. Eu não cheguei a ler esse livro, mas eu vou ler. Nesse trabalho, bem como nos estudos sobre as fábulas e outras obras de ficção, revelou uma marcante habilidade para executar análises psicológicas. Opa, olha aí, gente, o que eu acabei de falar. Espero que vocês estejam em sintonia comigo, em sintonia com o meu raciocínio. Né? Então, através das obras que ele lia, ele conseguiu uma habilidade para executar análises psicológicas, ou seja, ele analisava os livros, gente, ele analisava os livros, as ideias que William Shakespeare queria passar, e através disso ele podia saber como que era a cultura daquela época, como que as pessoas pensavam naquela época, não é? E fora, né, influenciado por pesquisadores interessados no efeito da linguagem sobre os processos de pensamento. Ou seja, tinha outros pesquisadores que eles também estavam interessados nos processos de pensamento. Ligou-se aos trabalhos do russo, que eu não sei ler, mas está assim, ó, a Potebnia, e esse eu sei, e de Alexander von Humboldt. Os primeiros a formular a hipótese Sapir-Whorf da relatividade linguística. Isso eu aprendi em letras. Odiei essa matéria. Linguística. Odiei, gente. Mas é muito importante. É chato, mas é importante. Mas é letras. Mas apesar... Eu acho que a psicologia não aborda essa parte linguística. Porque quando eu fiz letras, a gente aprendeu sobre a fala,
né? Foi bastante coisa interessante. Gente, eu não sei expressar, mas eu sei, eu aprendi. Eu sei, entendeu? Então vamos lá, vamos continuar. Não vamos sair dessa ideia. O trabalho de Vygotsky na escola de formação de professores pusera-o em contato com os problemas de criança com defeitos congênitos. Ou seja, defeitos que não são subjetivos. Ou seja, defeitos que não são mentais, mas físicos, como cegueira, surdez, retardamento mental, né? Retardamento mental tem a ver com subjetividade. Não. Retardamento mental não tem a ver com subjetividade. Faz parte, mas não tem a ver. Estimulando-o a descobrir maneiras de ajudar tais crianças a desenvolver suas potencialidades individuais. Tá vendo, pessoal? Foi o que eu falei para vocês. Através da ZDP. Vocês lembram o que é ZDP? Lembrem-se, eu falei no nosso vídeo passado, ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal. Então, através desses estudos de Vygotsky, da ZDP, da linguagem, né? ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal, ele poderia ajudar a estabelecer uma idade mental, né, para essas pessoas, para essas crianças, e ajudá-las. Ou seja, cegueira, surdez e retardamento mental são algumas, como que eu posso explicar? Digamos assim, são coisas que ajudam a pessoa a ter uma idade mental abaixo, um desenvolvimento mental abaixo do que é esperado na ZDP. Então, Vygotsky, ele queria ajudar essas pessoas, né, que por causa da cegueira, da surdez, do retardamento mental, né, tiveram um baixo desenvolvimento mental. Ele queria ajudar essas pessoas a progredir em sentido de desenvolvimento mental. Então era através disso que Vygotsky estudava para poder ajudar as pessoas a terem um desenvolvimento mental. Não sei se eu consegui passar para vocês o que... Então, cegueira, surdez, retardamento mental, estimulando-os, ou seja, ele estimulava os pesquisadores a descobrir maneiras de ajudar tais crianças a desenvolver suas potencialidades individuais. Se vocês lerem na história, no passado, cegos, surdos, deficientes mentais eram excluídos da sociedade. Eles eram excluídos da sociedade, eles eram tidos como pessoas imprestáveis. Só que aí Vygotsky, ele entra em cena e ele tenta incluir na sociedade essas pessoas. Ele tenta incluir na sociedade essas pessoas. Ele tenta ajudar essas pessoas a se desenvolver para que possam entrar em sociedade. Então, vocês percebem como Vygotsky, ele tinha uma mente moderna. Ele queria incluir pessoas, ele não queria excluir pessoas, né? E é o que nós fazemos hoje, né? Se uma pessoa cega chegar no consultório e falar assim, e falar que é imprestável, poxa, aí a gente vai ver que tem alguma coisa errada, que não é assim. A gente precisa trabalhar na mente dessa pessoa para que ela não se veja dessa forma, entendeu? Para que ela não se veja dessa forma. Para que ela se veja de uma outra forma, mesmo que ela não consiga tá no convívio de trabalho,
tá no convívio que talvez gostaria, mas que insira ela em algum ponto da sociedade para que ela não se exclua, para que ela não se veja como um fardo, ou talvez como alguém imprestável, como essas pessoas eram vistas antigamente. Então vamos continuar, que a memória do meu celular está diminuindo. Então, né, ele queria ajudar, né, essas crianças. Aqui eu estou falando de adultos, mas também serve para crianças. Se a gente for ajudar crianças com esses tipos de deficiências, é melhor ainda, né, porque na fase infantil é a melhor época para ajudar, né. E então, o objetivo de Vygotsky era desenvolver potencialidades nessas pessoas. Foi ao procurar respostas para estes problemas que se interessou pelo trabalho dos psicólogos acadêmicos. Quando Vygotsky chegou a Moscou, eu ainda estava realizando estudos pelo método motor combinado com Leontiev, que eu não sei falar o nome dele, mas eu estou lendo como tá, que havia sido discípulo de Cherepanov, a quem me associei desde então. Reconhecendo as habilidades pouco comuns de Vygotsky, Leontiev e eu ficamos encantados quando se tornou possível incluí-lo em um grupo de trabalho que chamávamos de Troika. Com Vygotsky, como líder reconhecido, empreendemos uma revisão crítica da história e da situação da psicologia na Rússia e no resto do mundo. Nosso propósito, supedam ambicioso, como tudo na época, era criar um novo modo, mais abrangente, de estudar os processos psicológicos humanos. Partíamos do pressuposto que nem a psicologia subjetiva proposta por Cherepanov, nem as tentativas muito simplificadas para reduzir o todo da atividade consciente a simples esquemas reflexos proporcionariam um modelo satisfatório da psicologia humana. Uma nova síntese das verdades parciais dos modos anteriores de estudos deveriam ser encontrada. Vygotsky, quem anteviu os contornos da nova síntese, Vygotsky foi quem anteviu os contornos desta nova síntese. Mergulhando fundo nos textos alemães, franceses, ingleses e americanos, e deles absorvendo muita coisa, Vygotsky desenvolveu sua análise daquilo que chamou a crise na psicologia. Discutiu essas ideias em várias conferências e as escreveu em 1926, quando foi hospitalizado para tratamento da tuberculose. Infelizmente, esse trabalho nunca foi publicado. O manuscrito perdeu-se durante a Segunda Guerra Mundial e só foi encontrada a cópia em 1960. De acordo com a análise de Vygotsky, a situação da psicologia mundial no começo do século XX era extremamente paradoxal. Durante a segunda metade do século XIX, Hundert, Ambiguity e outros tinham conseguido transformar a psicologia em uma ciência natural. A estratégia básica de seu modo de estudo consistia em reduzir os complexos acontecimentos psicológicos a mecanismos elementares que pudessem ser estudados em laboratórios por meio de técnicas exatas experimentais. O sentido ou significado dos estímulos complexos foi reduzido com a finalidade de neutralizar a influência das experiências ocorridas fora do laboratório, as quais o experimentador não podia controlar ou avaliar corretamente. Sons e luzes isolados ou sílabas sem sentidos eram os estímulos favoritos que serviam para provocar o comportamento. Ou seja, era um teste. Por exemplo, é como a psicologia reversa.
É como aquele ditado, você joga o verde para colher o maduro. Então eles usavam, às vezes, coisas sem sentido para provocar um estímulo naquela pessoa que talvez o desenvolvimento mental não estava na idade correta. Entendeu? Então aí, desculpa. Então aí eles usavam muitas vezes, né? Porque por exemplo, assim, ó, essa pessoa assim tem um retardo mental. Ela fala que se ela beber um desinfetante, ela vai passar bem. O que o psicólogo faria? Ele iria usar o contrário. Ele iria falar que se ele beber refrigerante, ele passa mal. Mas aí ele ia falar, né? Mas refrigerante não faz mal. Mas aí o psicólogo iria jogar com ele e ia falar sim, faz mal sim. Então isso iria fazer ele raciocinar. É mais ou menos isso, né? Então é por isso que aqui está escrito assim, ó. Som e luzes isolados ou sílabas sem sentidos eram os estímulos favoritos. Ah, pessoal, pelo amor de Deus, não vai fazer alguém beber desinfetante, hein? É só um exemplo. Então, isso eram os estímulos favoritos que serviam para provocar o comportamento. O objetivo dos pesquisadores tornou-se a descoberta das leis dos mecanismos elementares que deu origem a esse comportamento de laboratório. Admitindo o êxito deste empreendimento, Vygotsky salientou que uma consequência essencial dessa estratégia era a exclusão de todos os processos psicológicos superiores, inclusive as ações conscientemente controladas, tipo a atenção voluntária, a memorização ativa, o pensamento abstrato. O pensamento abstrato, gente, é, por exemplo, estou pensando aqui, por exemplo, pense numa escova de cabelo, você que está me ouvindo. Pensou? Você viu a escova no seu pensamento? Esse é o pensamento abstrato, tá? Continuando, a atenção voluntária é quando você está consciente de que você está dando atenção. Por exemplo, você está consciente, por exemplo, seu chefe te chama a atenção. Então essa é uma atenção voluntária. Você está dando atenção para o que o seu chefe está falando. Por exemplo, ele está brigando com você, né? Você está dando uma atenção voluntária. Ao contrário ao contrário de agora, você está me ouvindo, mas não está dando uma atenção voluntária. Você está raciocinando sobre aquilo que eu estou falando. Então isso não é uma atenção voluntária. Você está raciocinando, entendeu? Então vamos lá. Então, atenção voluntária, memorização ativa, o pensamento abstrato. Tais fenômenos ou eram ignorados, como nas teorias derivadas dos princípios reflexos, ou deixados para uma descrição mentalista, como na noção de percepção de Hundert. O malogro dos psicólogos que tratavam sua ciência em termos de ciência natural em incorporar as funções humanas complexas a seu trabalho fez com que Diddley, eu ia ler Disney, Sprague e outros oferecessem um modo alternativo de estudo. Eles tomaram como tema exatamente aqueles processos que os naturalistas não podiam enfrentar: valores, desejos, atitudes, raciocínios abstratos. Me parece que aqui a psicologia estava evoluindo, porque provavelmente os naturalistas eles às vezes eles tinham a mente fechada para a sexualidade. Então, por exemplo, eles excluíam dos estudos os desejos. Cadê aqui? Aqui, ó, os desejos, as atitudes.
Então eu acredito que os naturalistas eles eram mais mecanistas, né? Que a mente não tinha desejos, sonhos eróticos, por exemplo, entendeu? É que eu ainda não estudei sobre isso, sobre os naturalistas. Mas todos esses fenômenos eram tratados de maneira puramente descritiva, fenomenológica. Fenomenologia, gente. O que é fenomenologia? Fenomenologia é o estudo do estudo das teorias. Ou seja, a fenomenologia, eu vou estudar de onde surgiu aquela teoria. Entendeu? Porque se tem essa teoria, é porque essa teoria surgiu de uma cultura, essa teoria surgiu de uma pessoa, essa teoria surgiu de um meio. Então é isso, entenderam? Vamos continuar. Pretendiam que, em princípio, toda explicação fosse impossível. Para aumentar a dificuldade, propunham a questão: pode alguém perguntar por que a soma dos ângulos de um triângulo é igual a 180? Examinando essa situação, Vygotsky mostrou que a divisão de trabalho entre os psicólogos da ciência natural e os psicólogos fenomenológicos haviam produzido um acordo implícito segundo o qual as funções psicológicas complexas, aquelas mesmas funções que distinguiam os seres humanos dos animais, não podiam ser estudadas cientificamente. Os naturalistas e os mentalistas haviam artificialmente desmembrado a psicologia. Era sua meta e nossa tarefa criar um novo sistema que sintetizasse estas maneiras conflitantes de estudo. E provavelmente impossível avaliarmos todas as influências que sofremos quando, em 1925, empreendemos uma grande revisão da psicologia, mas tenho consciência de alguns recursos de que nos valemos. Para a base da ciência natural, recorremos aos estudos que Pavlov havia feito sobre a atividade nervosa superior. As unidades estruturais básicas que produziam ajustamentos adaptados ao ambiente estavam sendo estudados por Pavlov. Os colaboradores em seu laboratório experimental, perto de Leningrado, a psicofisiologia pavloviana proporcionou um apoio materialista a nosso estudo da mente. Vygotsky estava particularmente impressionado pelo trabalho de Wagner, um grande especialista russo em estudos comparativos do comportamento animal. Nossa. Faz sentido. Wagner era um cientista que empregou para a análise do comportamento animal um modo de estudo biológico amplo. Suas ideias sobre a evolução impressionaram muito Vygotsky, e os dois mantiveram uma longa correspondência. Líamos muito dentro do campo específico da psicologia. Embora discordássemos de muitas de suas ideias teóricas, encontramos uma boa dose de mérito no trabalho dos alemães, nossos contemporâneos, especialmente Kurt Lehrer, Heinz Werner, William Stern, Karl e Charlotte Burr e Wolfgang Kohler, muitos dos quais... Nossa, gente, inclusive ouvindo aqui Kohler, eu fui no cemitério, eu vi várias pessoas com esse sobrenome. Vai saber se não é parente, né? Muitos dos quais são muito poucos conhecidos por nossos colegas americanos. Aceitamos sua insistência na natureza emergente das complexidades de muitos fenômenos psicológicos. Os reflexos pavlovianos poderiam servir como o fundamento material da mente, mas não refletiam as realidades estruturais do comportamento complexo
ou as propriedades dos processos psicológicos superiores. Assim, como as propriedades da água não poderiam ser descobertas diretamente do conhecimento de que a água é constituída por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, as propriedades de um processo psicológico, tal como a atenção voluntária, não poderiam ser recuperadas diretamente a partir do conhecimento de como as células individuais correspondem aos nossos estímulos. Ou seja, pessoal, aqui ele está falando que não tem como a gente saber de onde vem a atenção voluntária. Não tem como a gente saber de onde vem a atenção voluntária através do DNA. Ou seja, como que a gente pode conhecer mais essa função psicológica? Através da subjetividade humana. Mais para frente, vocês vão ver que existe 2 tipos de estudo de funções psicológicas: a lógica e a subjetiva. Ela tem 2 nomes. Eu não lembro agora, mas ela tem 2 nomes. Vocês vão ver mais para frente, né? Então vamos voltar lá. Então tá, as propriedades de um processo psicológico, tal como a atenção voluntária, não poderiam ser recuperadas diretamente a partir do conhecimento de como as células individuais respondem aos novos estímulos. Nos 2 casos, as propriedades do sistema, a água em um caso, a atenção voluntária no outro, devem ser compreendidas como qualitativamente diferentes das unidades que as compõem. Nós levamos também a sério a ideia de que comportamentos que parecem semelhantes não refletem necessariamente mecanismos psicológicos semelhantes. Ao estudar crianças de diversas idades ou pessoas de diferentes culturas, precisamos examinar cuidadosamente a natureza e a história do desenvolvimento da semelhança superficial, para prevenir a existência muito provável de sistemas subjacentes diferentes. Quando a obra de Piaget, a linguagem e o pensamento da criança chegou a nosso conhecimento, nós a estudamos cuidadosamente. Um desacordo fundamental da interpretação da relação entre a linguagem e o pensamento distinguia nosso trabalho da obra desse grande psicólogo suíço. Ou seja, aqui ele está falando que houve como que fala? Houve um desacordo, não houve um encaixamento entre as 2 teorias, entre a teoria de Piaget, né, quando Piaget lançou o livro dele, A Linguagem e o Pensamento da Criança, Vygotsky leu. E nisso, né, ele examinou cuidadosamente e tinha alguma coisa que estava faltando aí, né? Então, ele viu que... mas achamos que o estilo de sua pesquisa, especialmente o uso que fez do método clínico no estudo do processo cognitivo individual, era muito compatível com o nosso objetivo de descobrir as diferenças qualitativas que distinguem as crianças em diferentes idades. Vygotsky era também o maior teórico do marxismo entre nós. Em 1925, quando publicou a conferência que o trouxe a Moscou, incluiu uma citação de Marx, que era um dos conceitos chaves do quadro teórico de referência que nos propôs. Agora eu vou ler um trecho do livro de Piaget, A Linguagem e o Pensamento da Criança. Abre aspas. A aranha executa operações que lembram as de um tecelão, e as caixas que as abelhas constroem no céu poderiam envergonhar o trabalho de muitos arquitetos.
Mas mesmo o pior arquiteto difere da mais hábil abelha desde o princípio, pois antes dele construir uma caixa de tábuas, já a construiu em sua cabeça. No término do processo de trabalho, ele obtém um resultado que já existia em sua mente antes que ele começasse a construir. O arquiteto não apenas muda a forma dada a ele pela natureza, dentro dos limites impostos pela natureza, mas também leva a cabo um objetivo seu, que define os meios e o caráter da atividade ao qual ele deve subordinar sua vontade. Fecha aspas. Ah não, pessoal, corrigindo, esse livro aqui, ele é de Marx, tá? Ele é o livro O Capital, página 3, capítulo 7, seção 1. Então, fecha aspas, voltando ao parágrafo. Esse tipo de declaração geral não era suficiente, claro, para proporcionar um conjunto detalhado de procedimentos visando criar uma psicologia experimental das funções psicológicas superiores. Mas, nas mãos de Vygotsky, o método marxista de análise desempenhou um papel vital na modelação de nosso rumo. Influenciado por Marx, Vygotsky concluiu que as origens das formas superiores de comportamento consciente deveriam ser achadas nas relações sociais que o indivíduo mantém com o mundo exterior. Mas o homem não é apenas um produto de seu ambiente. É também um agente ativo no processo da criação desse meio. Ou seja, o homem ele não é somente aquilo que o rodeia. Ele não é somente a experiência das pessoas que o rodeia. Ele muda também o ambiente. E quando ele absorve a forma como as pessoas agem ao seu redor, ele muda dentro de si, ele converte para sua própria personalidade aquilo que ele está recebendo. Então é isso que ele está dizendo aqui. Entendeu? Então, o abismo existente entre as explicações científicas e naturais dos processos elementares e as descrições mentalistas dos processos complexos não pode ser transposto até que possamos descobrir o meio pelo qual os processos naturais, como a maturação física, os mecanismos sensoriais se entrelaçam aos processos culturalmente determinados para produzir as funções psicológicas nos adultos. Nós precisamos, por assim dizer, caminhar para fora do organismo, objetivando descobrir as fontes das formas especificamente humanas de atividade psicológica. Vygotsky gostava de chamar este modo de estudo de psicologia cultural, histórica ou instrumental. Cada termo reflete um traço diferente da nova maneira de estudar a psicologia proposta por ele, cada qual destaca fontes diferentes do mecanismo geral, pelo qual a sociedade e a história social modam a estrutura daquelas formas de atividade que distingue o homem dos animais. Então vamos explicar. Instrumental se refere à natureza, basicamente mediadora de todas as funções psicológicas complexas, diferentemente dos reflexos básicos, os quais podem caracterizar-se por um processo de estímulo-resposta, um processo de estímulo-resposta, ou seja, eu tenho um estímulo, dou uma resposta. As funções superiores incorporam os estímulos auxiliares, que são tipicamente produzidos pela própria pessoa. Os adultos não apenas respondem aos estímulos apresentados por um experimentador ou por seu ambiente natural, mas também altera ativamente aqueles estímulos e usa suas modificações como um instrumento de seu comportamento. Conhecemos algumas dessas modificações através dos costumes copulares, tais como amarrar um barbante no dedo para lembrar de maneira mais eficaz.
Muitos exemplos menos prosaicos deste princípio foram descobertos em estudos sobre as mudanças na estrutura do pensamento infantil ao longo de seu crescimento. Dos 3 aos 10 anos. O aspecto cultural da teoria de Vygotsky envolve os meios socialmente estruturados pelos quais a sociedade organiza os tipos de tarefas que a criança em crescimento enfrenta. Ou seja, essa criança ela está a dispor da cultura do seu país. Então ela vai enfrentar essa cultura. Né? Não é que ela já vai nascer com uma cultura na cabeça. Ela vai enfrentar a cultura do seu país e o ambiente em que ela vive, o ambiente em que ela cresce. É isso que vai moldar, em grande parte, a sua personalidade no futuro. Entendeu? Então, é estruturado pelos quais a sociedade organiza os tipos de tarefa que a criança em crescimento enfrenta e os tipos de instrumentos, tanto mentais como físicos, de que a criança pequena dispõe para dominar aquelas tarefas. Então, no Brasil, por exemplo, qual é a tarefa que nós temos aqui? Sociais. Escola. Escola tem a liberdade, tem o direito de passar desde antes do nascimento pelo pré-natal, tem o direito de ter acompanhamento psicológico, dentário, tem o direito de aprender, entendeu? Apesar de ainda ter muitos buracos, né? Apesar de muitas crianças ainda não terem esse acesso, aqui no Brasil é direito e é obrigação de seus progenitores fazer com que o direito dessa criança seja suprida. Né? Então, no Brasil é isso. Continuando aqui. Então, um dos instrumentos básicos inventados pela humanidade é a linguagem. Né? Então, a linguagem eu não sei se a gente pode dizer que é uma cultura. Não é uma cultura, mas é uma forma que nós, seres humanos, usamos para nos expressar, não é? E Vygotsky deu ênfase especial ao papel da linguagem na organização e desenvolvimento dos processos de pensamento. O elemento histórico funde-se como cultural. Opa, eu falei que linguagem não era cultural, mas pelo jeito aqui para Vygotsky é cultural sim. O instrumento que o homem usa para dominar seu ambiente e seu próprio comportamento não surgiram plenamente desenvolvidos da cabeça de Deus. Foram inventados e aperfeiçoados ao longo da história social do homem. A linguagem carrega consigo os conceitos generalizados, que são a fonte do conhecimento humano. Ou seja, o que aqui quis dizer? Aqui não quis criticar religião nenhuma. Lembre, nós estamos falando sobre teorias humanas. Religião já é outra coisa, entendeu? Então aqui ele quis dizer que a linguagem não é uma coisa que o ser humano desenvolveu desde o início da história. Não, ele foi se desenvolvendo. Mas aí você fala, mas Jean, então me dá um exemplo. Por exemplo, os homens pré-históricos, como que eles se expressavam? Através de desenhos. Como que eles contavam? Não existia 1, 2, 3. Uma pedrinha equivale a esse carneiro. Outra pedrinha equivale a esse carneiro. A outra pedrinha equivale a esse carneiro. Então, assim foi se desenvolvendo. Então, talvez seja por isso que Vygotsky ele tem a linguagem como algo cultural, né? Então, vamos continuar.
A linguagem carrega consigo os conceitos generalizados que são a fonte do conhecimento humano. Instrumentos culturais especiais como a escrita, expandem-se. Elas expandem-se enormemente os poderes do homem, tornando a sabedoria do passado analisável no presente e passível de aperfeiçoamento no futuro. Esta linha de raciocínio implica que, se pudéssemos estudar a maneira pela qual as várias operações de pensamento são estruturadas entre pessoas cuja história cultural não lhe forneceu um instrumento tal como a escrita, encontraríamos uma organização diferente dos processos cognitivos superiores. Encontraríamos uma estruturação semelhante aos processos elementares. Tive a oportunidade de avaliar essas mesmas ideias no início da década de 30. Pessoal, a gente vai continuar falando sobre esses instrumentos no nosso próximo vídeo, porque ele é bem extenso. Então, para resumir, aqui a gente falou sobre os instrumentos humanos, sobre como que a gente se desenvolve. Os instrumentos humanos são aquilo que a gente usa para mudar o nosso mundo à nossa volta, para mudar o nosso próprio mundo, que é através da linguagem, né? A linguagem é um instrumento, o desenho é um instrumento, a arte é um instrumento humano, entendeu? Então, tudo isso tem a ver com os processos superiores psicológicos, né? Então, tudo isso tem a ver. E a gente continua no nosso próximo vídeo falando sobre isso, tá bom, pessoal? Então, tchau e até o próximo.